Olá, meus queridos amigos do nosso canal interativo aqui do YouTube. Meu nome é Meire Cami, é um prazer imenso estar aqui respondendo as suas perguntas através desse canal democrático aqui. Olha só, eu fiz há um tempo atrás um vídeo falando sobre filhos que não querem amadurecer. São aquelas pessoas que já são maduras biologicamente, só que se comportam ainda como adolescentes, como crianças, né? E aí eu recebi uma pergunta aqui da minha querida, que não diz o nome. Ela pede para manter o sigilo, mas ela diz o seguinte, olha... Oi Meire, eu acabei de conhecer seu canal do YouTube, eu assisti esse vídeo dos filhos que não querem crescer e ela tem um irmão na seguinte situação, gente, o menino tem 26 anos, ele não trabalha, ele não estuda, ele dá um super trabalho para a mãe, o pai dele, ele já foi 3 vezes morar com o pai, mas o pai não aguentou e mandou o moleque de volta. Olha só, o pai já tentou ver se ele não tem algum problema psiquiátrico, tal, mandou o menino lá para um psiquiatra, só que ele pegou, o rapaz pegou o dinheiro, gastou o dinheiro e acabou não indo fazer as sessões com o psiquiatra, né? O pai também deu uma loja para ele e ele desistiu em 3 meses, não conseguiu fazer faculdade, ele se inscreveu 3 vezes no curso e 3 vezes ele parou. A família já acha que ele deve ter algum problema, mas o rapaz, ele não tá nem aí, o irmão dessa nossa amiga aqui, olha. E ela diz o seguinte, que ele mente muito, ele fala para as namoradas que ele tem emprego e quando ele chega em casa ele manda todo mundo mentir, falando que sim, que ele tem um emprego e tal. Os amigos dele da escola, daquela época, já estão todos casados, todos trabalhando e ele não, né? E quando a mãe dele chama a atenção, ele fica muito agressivo, né? Ele reage de forma violenta, ele mora com a mãe, é ele e a mãe. Essa moça mora nos Estados Unidos, então a mãe se queixa muito para ela. Todo o trabalho caseiro, né, que é tipo, vou até o mercado, vou lavar uma louça, vou fazer qualquer coisa, ele cobra dinheiro da mãe, né, e o pior de tudo que a mãe paga, né, e essa minha amiga aqui, ela tá querendo saber se ela chama esse rapaz para morar com ela nos Estados Unidos, porque ela tá com muita pena da mãe, que a mãe não consegue lidar com esse rapaz aqui no Brasil. O que se faz com uma pessoa que não tá nem um pouquinho afim de resolver esse problema? Essa é a questão aqui dessa minha amiga do nosso canal hoje do YouTube. Olha, minha amiga, é o seguinte... Vocês que estão me acompanhando aqui nessa breve leitura que eu fiz, porque ela mandou uma carta imensa e eu acabei resumindo para vocês entenderem o cenário em que se encontra essa família. Então a gente percebe que é um rapaz que mora com a mãe, que dá muito trabalho, não tá afim de nada mesmo, né? Cobra para fazer qualquer serviço, a mãe não tá afim muito de entrar no embate com o rapaz, então ela deixa por isso mesmo, né? E aí fica uma situação complicada, ela me perguntou o que fazer. Olha, minha querida, é uma situação, foram 26 anos, que é a idade desse rapaz, construindo esta situação que está hoje. Então essa situação que está hoje não é de agora. Vocês vêm assim, regando a erva daninha dentro da casa, não podando, né, essa erva, vamos dizer assim, e agora que ela ficou bem grandona, a gente fala, meu Deus, como que apareceu isso aqui na minha casa? De onde surgiu esse marmanjão violento e sem educação dentro da minha casa? Gente, esse cara sempre existiu e ele sempre foi alimentado como o imperador, né? Então hoje a gente tem a tal da síndrome do imperador, que é isso, né? Mimaram tanto essa criança que hoje ele cresceu e ele ainda acha que o mundo gira à volta dele. Ninguém disse para esse rapaz
que nesse mundo aí fora tem regras, né? E que a gente tem que começar a colocar regras dentro da casa. Então, uma vez que você não fez isso por 26 anos, concorda comigo que é muito mais difícil hoje você segurar a raiva de um menino de 26 anos do que de um menino de 8 anos? Não é verdade? Então, quem tem filho pequeno aí sabe que a criança, ela vai peitar você, ela vai querer manipular a sua autoridade. Você diz, não faça isso, ela vai tentar fazer só para ver se você cede naquela regra, não é verdade? Então é isso, gente. Quanto mais a gente sai da regra, cede às regras, quando as crianças são pequenas, a gente vai ensinando a elas que regras não existem e que elas podem fazer tudo do jeito que elas querem, tá? Então, quando a gente vê uma situação como essa, eu não posso dizer para você assim, ai amiga, isso tem uma solução fácil, porque não tem. Não tem solução fácil. Todas as soluções serão trabalhosas e serão difíceis. Por quê? Todo aquele trabalho que não foi feito na educação e no desenvolvimento desse seu irmão vai ter que ser feito agora e de uma forma muito mais difícil. Porque agora ele já não é um menininho. Ele é um homão que, como ela até contou na carta, eu não falei aqui, ele só vai para academia, ele é mega forte e ele ameaça. Então assim, cara, é complicado, que a gente já está lidando com um adulto que tem livre-arbítrio e que responde criminalmente pelas suas coisas, pelas suas ações, tá? Então assim, para algumas pessoas que são mais taxativas e tal, você impõe a regra dentro da casa e a regra tem que ser obedecida. Aliás, eu soube de um caso de um casal de americanos que conseguiram tirar o filho de dentro de casa porque o filho não fazia nada, ele não trabalhava, não estudava, não fazia birosca nenhuma e enchia o saco dos pais. Sabe? Os pais não têm obrigação nenhuma de acolher filho depois que eles já são maduros. Tá? Depois dos 21 anos, cada um anda com as suas pernas, já são adultos independentes. O papel de pai e mãe é justamente dar condições psicológicas, e nem é material, mas psicológica, para que esse adulto saia sozinho, vá buscar seu emprego, ele que gere sua renda, esse é o nosso caminho, tá certo? Agora, perceba que quando a gente não faz lá atrás, a gente tem que pagar ali na frente. Tá? Então, a tua mãe, por exemplo, ela realmente reforça comportamentos do teu irmão. Então, ela paga. Toda vez que ele pede o dinheiro, ela paga, né? Então, quer dizer, ele já tem um mecanismo ali que se retroalimenta, então não precisa de mais ninguém para manter esse ritmo, tá? Então, ela sofre, ela reclama para você, mas ela é a pessoa que mais perpetua o comportamento do teu irmão. Então, assim, se ela tem culpa no cartório, ela também é culpada por essa situação. Aí ela tem que pensar o seguinte, ela tem que pesar na balança, porque toda escolha ela tem uma consequência, ela tem um preço. Ela tem que ver se ela aguenta o preço, né? Então, por exemplo, ela dizer não para o filho e aguentar firme. O que vai acontecer? O cara vai lá, vai esbravejar, vai quebrar coisa na casa, não sei o que, esse é o preço que ela paga. Né? E ela pode se manter no não vou te dar o dinheiro, você vai procurar serviço, não sei o que, ele vai querer fazer da vida dela um inferno, mas se ela se mantiver firme, ele mesmo começa a mudar o comportamento dele, tá? Mas nem todos os pais conseguem manter uma postura firme, tá? Vamos supor, esse rapaz, ele pode chegar nas tias e falar assim, sabe, a minha mãe tá me matando de fome. Você tem um prato de comida aí porque minha mãe tá me matando de fome? Aí a pessoa fala assim, ai, nossa, você viu fulaninha? Né? A fulaninha lá, ela, coitada, né? Tá deixando o filho pra fora de casa, não dá suporte. Que feio, né? Pai e mãe que não dá suporte. Então, se a pessoa não aguenta esse tipo de consequência, então é melhor não fazer, tá? Então, se ela for sofrer mais falando não e sofrendo todas as consequências sociais,
Aí também ela não fazer. Agora, se ela tem convicta nela do que ela está ensinando para esse filho, que ela está atendendo uma necessidade dele e não um desejo dele, tá? Então aí sim, essa pessoa se mantém firme, forte, porque isso é necessário. Isso teria que ter sido feito lá atrás, há 20 anos atrás. E ela agora tá tendo que fazer, sabe, aguentar a raivinha de filho com 26 anos, que é bem diferente, tá certo? Então, é desse jeito, aquilo que não foi feito lá atrás tem que ser feito agora. Agora, tem que ver se a tua mãe aguenta, né? Agora, essa minha amiga me pergunta, se levar ele para os Estados Unidos, se isso resolve. Amiga, você vai mudar o problema de lugar. Ele vai sair do Brasil, o problema, e o pacote com os problemas, eles vão para os Estados Unidos, onde você mora. Você sabe que ele vai continuar com o padrão de comportamento que ele aprendeu a vida inteira. Então, ele é assim porque ele aprendeu a ser assim, tá? Então, é o único jeito que ele sabe de ser. Ele não aprendeu outro jeito de ser e também não está afim de aprender. Então a questão é, pode ser que ele mude? Pode ser, tá? Mas pode ser que ele não mude, porque o ser humano tem uma coisa chamada livre-arbítrio e a gente não pode achar e colocar uma expectativa de que as pessoas vão mudar porque a gente acha que é melhor. Não, você pode ter um problema também pro resto da sua vida. Você pode ter um irmão que começa a te dar problemas aí porque você resolveu tirar o fardo das costas da sua mãe e colocar nas suas costas. Então acho que você tem que pensar muito bem nessa situação, né? Você quer aliviar lá, mas você tem que ver se você vai aguentar aí depois, amiga, tá? Porque quem vai depois ficar com pressão alta, quem vai ficar com dor de cabeça é você, tá? E aí você tem uma renda aí que o cara vai também sugar da tua renda, né? Da mesma forma que ele ameaçava sua mãe, pode ser que ele ameace você aí, tá? Então é assim, é toda uma questão realmente de pensar com a cabeça e não pensar só com o coração. Então, quando a gente pensa de uma forma muito emocional, a gente se torna burro, né? Porque a inteligência emocional, gente, é a gente controlar as emoções para fazer a cabeça pensar na melhor solução, tá? É pensar de forma fria, tá? Mais humana, com compaixão. Mas isso não significa mimar as pessoas, sabe? Fazer as coisas, cair na vitimização delas. Não significa a gente aceitar a manipulação e a imposição de uma vida ruim que o outro impõe pra gente. Não, não, não. No segundo mandamento já está escrito, ama o outro conforme a si mesmo. Então primeiro é importante que a gente ame e respeite a nós. E depois a gente consegue fazer isso com o outro. Da mesma forma, né, que a gente respeita a gente tem que fazer com que o outro também respeite a gente, tá certo? Tá? Então, essas questões que são básicas aí da educação, quando não são feitas lá no infância, a gente vai ter que pagar aqui com o adulto na vida atual. E cada caso é um caso. Não dá para eu te dar assim uma solução mágica que eu digo, olha, faça isso que vai dar certo, né? Tem soluções assim que a gente pode ficar um pouco mais firme, que a pessoa acaba mudando, mas tem gente que realmente acaba destruindo a casa, traz uma série de consequências complicadíssimas, né? Principalmente quando a pessoa já se envolve com drogas, quando o filho se envolve com drogas e já são adultos e tal, e já tem uma situação como essa que você falou, né? A sorte ainda que ele não se envolveu ainda com drogas e que melhora, né? É uma coisa que a pessoa ainda tem um pouco de discernimento, né? Mas assim, a gente não consegue resolver o problema de uma forma fácil não, amiga. Principalmente quando ele mesmo já não tá nem aí mais, como você falou na sua carta, e que ele mesmo não tá afim, né? Então somos nós que vamos ter que nos posicionar. Quando a pessoa não tá afim, eu quero viver a minha vida desse jeito, então se você quer estar dentro da minha vida, são as minhas regras que tem que valer dentro da minha casa. Esse é o posicionamento correto. Não fez as regras da minha casa, fora. Agora tem que ver se você aguenta.
tá? Então essa que é a questão, gente. Então essa foi a nossa reflexão de hoje aqui do nosso canal interativo. Agradeço super essa interação, porque essa minha amiga aqui mandou a mensagem nos comentários do YouTube. Então, se você tem alguma situação, comenta aqui. Se você tem alguém que está passando por essa situação, manda lá para essa pessoa, talvez alguma ideia ajude, tá? Então é isso, gente. Não tem muita fórmula mágica nessa nossa vida, tá? É tudo muito difícil mesmo, tudo tem que ter perseverança mesmo. Educar não é fácil, dizer não também não é fácil. Dizer não também significa amar a pessoa, e é por isso que a gente não deixa fazer tudo que quer na hora, tá certo? Então, disciplina, perseverança, limites são coisas muito importantes que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Eles têm que aprender a ser responsáveis por eles mesmos, tá? Para que a gente ainda até possa viver uma velhice em paz. Gente, se tiver mais pergunta, manda aqui pro nosso canal no meu site www.mericaminha.com. Um grande beijo, aguardo vocês no próximo. Olá, meus queridos amigos aqui do Facebook, eu estou aqui para fazer um convite para você. Quer participar? Não quero nada. De novo.